Vocês querem começar com a fala do governador Romeu Zema, Pepe? Você escolhe. Podemos? Podemos, claro. Olha, gente, essa fala do Zema acabou envolvendo ele numa grande polêmica. Eu vou explicar o que aconteceu. Ele disse que é perigoso promover rótulos que, abre aspas, homens brancos, heterossexuais e bem-sucedidos são rotulados de carrasco, fecha aspas. Essa fala foi feita durante o evento de lançamento do programa Acolhe Minas, que tem o objetivo de promover mais segurança durante o carnaval, principalmente sobre importunações. Essa fala se deu quando ele comparou a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, além de negros e LGBTs, no grupo de lojas que ele comandava antes dele ser governador, quando ele tinha aí a carreira de empresário. A gente vai ouvir então o link dele? Então roda, Nilson, por favor. E é muito perigoso rotular. E no Brasil a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto. Rotulado de carrasco. Parece que não pode ser humano, mas pode sim. Muito bem. Mano Ferreira, ele estava falando de você, meu amigo, só para entender. Olha, eu não sei que as pessoas me chamem de carrasco, né? Eu acho muito curioso, sabe o que, Paulinho? Primeiro que a gente tem, de fato, uma extrema esquerda meio histérica que fica dividindo o mundo todo nessas polarizações de homem branco, não sei o quê. Só que aí a gente vê um governador da direita, Romeu Zema, que embarca como se essa extrema esquerda, que é uma minoria barulhenta da população, representasse de alguma forma o pensamento geral da sociedade, para dizer que o homem bem-sucedido é carrasco. Não, bem-sucedido já está dizendo até no nome, né? É visto como uma pessoa bem-sucedida pela maioria das pessoas. Então, eu acho que a política brasileira acaba meio capturada por umas bolhas de rede social que são muito barulhentas, mas que estão muito longe de representar, de fato, o pensamento corrente na sociedade e na população. Acho que o Zema aí se perdeu nessa tentativa de polarizar com um nicho que é barulhento, mas que não é representativo. Será, Pepe, que não tem um cálculo eleitoral nessa história? Não, certamente tem um cálculo eleitoral. Daí eu discordo do Mano, né? Existem duas correntes no Brasil atualmente. O identitarismo, que é apropriado por parte da esquerda, né, que acha que essas questões da minoria é uma pauta válida, e tem a guerra cultural, que é apropriada pela direita, né, que é os dois lados da mesma moeda, guerra cultural e identitarismo. Então o Zema, com toda certeza, quando ele usa o termo que homens brancos, héteros e bem-sucedidos são carrasco, ele acaba dialogando com essa parte da população que vive essa guerra cultural ressentida contra o identitarismo de parte da esquerda. Agora, não dá para você negar, quando você olha os números, né, e vê a relação social em geral, não é, que grande parte da exploração social que acontece no corpo da sociedade vem de pessoas privilegiadas, como branco, hétero, que o Zema anunciou aí no discurso dele. Então eu vejo por esse lado, Paulinho. Eu entendo que ele queira fazer um aceno, né, para o público. Talvez um pouco seja mais pela declaração de uma... Né? Eu concordo com o Mano, discordo do Felipe. Talvez muito disso tenha sido por causa de uma declaração de uma deputada lá em Brasília, que falou que a cafonice dos homens brancos heterossexuais, mais ou menos isso que ela falou. E o Mano tá certo. A extrema esquerda é extremamente maldosa, ela quer dividir o tempo todo. Eu já vi vídeos, inclusive em redes sociais, de uma militante gritando branco, hétero, como se fosse uma coisa, uma aberração ele ser branco e ser hétero. Então tem sim, o Mano tá certo, tem sim essa divisão o tempo todo. E nós temos que explicar muitas das vezes que a grama é verde, Felipe, não é azul. Não, você não entendeu o que eu falei. Mas Paulo. O que repercute é isso aí, né? O que eu falei é o seguinte, que a direita usa a guerra cultural contra o identitarismo. Não, existem duas correntes. O identitarismo, que a esquerda se apropria. Mas quem quer dividir é a esquerda. Não, mas a direita com o discurso também de guerra cultural, sendo contra qualquer tipo de luta da minoria, a esquerda acaba dividindo também, Paulo. O meu ponto é o seguinte, esse é um debate de bolha de Twitter. Se você sair na rua, as pessoas não estão falando sobre isso. O brasileiro comum,
O cidadão mineiro que deseja ter trabalho, melhoria de renda, não está preocupado, às vezes não sabe nem o que é hétero. Na verdade, a população não está preocupada com essa guerra. Ô, Palumbo, deixa eu ouvir a mulher desta bancada. Por favor, Júlia Lúcia, bem-vinda, hein, minha amiga? Bom dia, queridos. Bom dia a todos que nos escutam. Olha, gente, primeiro que a gente está falando de um homem que se encaixa exatamente nesse perfil, né? Ele é branco, ele é hétero, ele é bem-sucedido. Então, se ele se pronunciou nesse sentido, eu acho que ninguém aqui pode desqualificar ou desmerecer o sentimento que é dele. Né? Eu não defendo a ideia do lugar de fala, eu acho que todo mundo pode falar sobre o que quiser, mas se tem uma pessoa nesse momento que tem lugar de fala para falar e não deveria ser desmerecida, é exatamente Romeu Zema. E eu discordo muito, sabe? Eu entendo e conheço, converso, tenho muitos amigos que reclamam exatamente sobre isso. Sabe? Amigos que também se colocam nessa posição, outros estão numa busca para serem bem-sucedidos, cada um buscando o seu lugar na sociedade, e eles reclamam muito, sabe? Trazem esse ressentimento de que hoje é como se fosse um crime você ser exatamente homem, você ser branco, você ser hétero, você ser cis e você ser bem-sucedido. Então, eu acho que é importante a gente entender que existe, sim, esse sentimento hoje que começa a se contrapor a uma cultura exatamente no sentido contrário, né? Em alguns ambientes, por exemplo, nas universidades federais, eu posso falar isso porque sou proveniente desse ambiente, existe, sim, uma espécie de condenação se você se encaixa nesse padrão. Como se estar nesse padrão fosse por si só ruim. Como se uma pessoa ocupando, tendo essas características por si só, estivesse sendo dominada por uma imposição cultural da sociedade, como se você não pudesse ser homem, branco, gostando de mulher e sendo bem-sucedido. Então, eu entendo perfeitamente a fala do Zema. Trabalho essas questões muitas vezes nas minhas redes sociais também. Sempre quando falo sobre esse assunto, muitos e muitos homens vêm falar para mim que se sentem assim condenados. Então, agora, o que me entristece é que uma fala do governador Romeu Zema, que é um dos mais competentes desse país, que conseguiu tirar Minas Gerais da lama, que não pagava salário para os seus servidores públicos, que parcelava 13º do servidor público, que tinha dívida com os municípios, que não conseguia fazer atração de investimentos. Este governador que revolucionou o Estado, tão bem avaliado, que foi reeleito no primeiro turno, o que chama a atenção fala dele. Nesse sentido, não chama a atenção, por exemplo, Paulinho... Mas, ô Ju... Deixa eu só pontuar um negócio aqui que eu acho válido. Eu entendo essa fala do Zema, embora eu discorde completamente dele, e eu acho que tem aí um problema de momento e posição. Eu não acho adequado um governador do estado com vários outros problemas sérios que existem na sociedade, como, por exemplo, violência contra a mulher, como, por exemplo, crise na segurança pública, como, por exemplo, questões administrativas, vários outros problemas, ele ser o embaixador do empresário rico. Sinceramente, assim, porque basicamente o que ele quis dizer é o seguinte: olha, eu aqui vou defender o empresário rico. Eu entendo, ok, que exista por muitas vezes uma certa injustiça com alguns, mas com outros também não. Mas assim, se você olhar do ponto de vista eleitoral, eu acho isso um desastre. E tem o contexto, ainda por cima, a gente está falando, né, de uma fala no anúncio de um programa de segurança para o carnaval. O que é que nós temos mais no carnaval? Discriminação contra homens héteros? Claro. Ou violência contra a mulher? Que até nos carnavais que eu vou, homens héteros estão curtindo o carnaval sem nenhum tipo de discriminação. Geralmente com felicidade, alegria e troca de fluidos. Né? Já existem casos, de fato, de violência contra a mulher, que precisam ser endereçados pelo poder público. Então, trazer essa fala nesse contexto faz algum sentido? Para mim, eu acho estranho. Agora, um outro aspecto que aí eu acho que de fato existe na sociedade é uma espécie de crise da masculinidade. Ou seja, tem muitos homens que se sentem
com o seu lugar em crise. Explica um pouco mais sobre isso, Mano Ferreira. O que eu quero dizer, nós vivemos, de fato, uma transformação do papel da mulher na sociedade. No momento em que o papel da mulher se transforma, e muitas agora desejam independência financeira e não um homem provedor, enfim, quando há essa mudança do papel da mulher, se o homem majoritariamente se relaciona com a mulher, acaba havendo um deslocamento do lugar do homem. E muitos ficam sem entender qual é o seu novo lugar num contexto de mulheres mais livres e emancipadas, que têm a sua própria vida financeira. Então, essa crise do tipo, o que é que ela espera de mim? Ou o que é que, qual deve ser o lugar adequado do desempenho da masculinidade, da paternidade, de posições de gênero que têm se transformado na sociedade, isso de fato existe. Agora, isso não tem nada a ver com a ideia de que o homem branco é carrasco. Ele quis colocar o homem branco como um coitado, basicamente. Exato. E eu até posso concordar com a Júlia de que em alguns nichos de universidades, de ciências humanas isso em geral, isso existe mesmo. Claro. Mas isso é uma bolha. Porque a gente está falando de um governador de Estado. A maioria do brasileiro não tem curso superior, não vive essa realidade da bolha de humanas. Então, não dá para generalizar isso para a sociedade e trazer esse conflito, que é de uma bolha, como se fosse a principal questão. Júlia Lucy. Olha, pessoal, se a gente observar essa tentativa de colocar o hétero como ultrapassado, a gente vê vindo, inclusive, do próprio presidente da República, quando ele diz que a pauta da família é uma pauta ultrapassada. Então, infelizmente, essa tentativa de desconstrução dos valores da sociedade ocidental, ela não se restringe apenas ao ambiente universitário. Ela está no cinema, ela está nos podcasts, ela está nos programas. Existe, sim, a imposição de toda uma cultura, e a gente pode falar um pouco da cultura woke, nesse sentido. Então, enganam-se vocês que acham que é apenas quem está no ambiente universitário ou então que é apenas o homem rico que sente isso. Estão bastante enganados. Vá numa roça no interior de Minas Gerais e conversa com o homem para ver se ele não se sente assim também. E se tem uma coisa que o Romeu Zema é habilidoso, é exatamente para conversar com os diferentes públicos de mineiros. E é por isso que é muito injusto que uma fala dele tenha sido tão distorcida neste momento em que ele trabalha em diversos aspectos do Estado. Peguem os indicadores do Estado de Minas Gerais. Vocês verão a atração de investimento, vocês verão o reforço na segurança pública, vocês verão a geração de emprego, diversas iniciativas que o Estado faz. Mas, infelizmente, o que chama a atenção é uma fala de um homem. E, sinceramente, Paulinho, a gente precisa quebrar essa cultura de enaltecimento de pobreza. Enquanto a gente achar bonito a pobreza, enquanto a gente continuar condenando a riqueza, condenando aquelas pessoas que conseguiram enriquecer pelo esforço de seu trabalho honesto, a gente não desenvolve esse país. Mas, Ju, traz paradigma. Mas, Ju, quem que está condenando a pobreza? Eu não entendi. Porque ele está condenando a gestão do Zema também. Não, e eu acho assim, a questão da fala do Zema, obviamente que vai repercutir, ele vai ser responsabilizado por dois aspectos. O primeiro, por ele ser governador do segundo maior estado do Brasil. Então, naturalmente, o que ele for falar, qualquer coisa que ele for falar vai repercutir. Segundo, o evento em que ele estava ia na contramão da fala dele. Esse é o ponto. Estava sendo organizado e discutido uma política para o carnaval, certo, Mano Ferreira? Exato. E no carnaval, se tem alguém que não tem problemas, são homens brancos bem-sucedidos. Esse é o ponto. É só isso, entendeu? Me permita discordar de você. Por quê? Mano, você pode tudo, meu amor. Não, me permita discordar porque, assim, eu até trabalho com essa questão de relacionamento numa outra rede social e eu confesso que eu adentrei num universo que eu realmente não tinha ideia do que estava acontecendo com o homem hétero hoje. O que mais chega para mim é, hoje eu tenho medo de abordar uma mulher porque eu tenho medo de ser confundido com abuso. É verdade. É o que eu mais escuto não, Ju, hoje. Mas não dá. É verdade, ela tem razão, hein? Peraí. Tá cheio de amigo meu aí com medo de dar uma cantada, hein? Um problema desse com um abuso sexual, gente. Não é abuso. Você não pode... Coisas completamente diferentes em proporções. Não, eu entendi o que ela quer dizer. Hoje os homens estão com medo, inclusive, de conversar. Com medinho, Não, para. É porque você é da bolha da esquerda. Você é da bolha da esquerda. Você é da bolha da esquerda. Você pode tudo. Por que a fala da deputada lá que falou que o
é branco ser cafona não repercutiu? Por quê? Não, eu quero que você me explique. O que você achou da fala da deputada de esquerda que falou que ser hétero... Importante por quê? Porque é da sua bolha. 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 Os homens héteros de direito... Da sua bolha. Mulher no carnaval? Não, eu não tenho medo que eu sou casado. Eu tô falando você. Você. Hoje em dia, nós vivemos no país do mimimi. Nós vivemos no país do mimimi. Cada vez senão a gente não tô entendendo aqui. Vamos lá. Não, nós vivemos no país do mimimi. Nós vivemos no país do mimimi. Quer dizer que o homem tem medo de Não, eu não tenho. Você tem? Eu não. Então. Então. Mimimi pra cá. Agora, a sua bolha. Mimimi pra cá, mimimi pra lá. A sua bolha só defende um lado. Só defende um lado. Você acabou de falar que a deputada falou é irrelevante. Irrelevante por quê? Se ela chamou de cafona quem é branco e quem é hétero. Por quê? Tá errada. Ela tá errada. Tá errada. Tá errada. Você quer comentar? Tá, agora tá errada. Comentar? Não, porque a esquerda pode tudo e a direita não pode nada. Não leva nada. De cada vez. A esquerda pode tudo e a direita não pode nada. Aí estão criando uma tempestade por causa de uma fala de um governador. E o que a Júlia falou é verdade. Os homens sentem isso na pele, sim. Parece que é errado você ser branco, você ser hétero, você ser trabalhador, você ser rico. Parece que é errado isso. Parece que é errado isso. E vocês estão pensando em brincar carnaval. Não é possível, cara. Em que lugar vocês brincam carnaval? É porque vocês estão na bolha da esquerda. Que bolha da esquerda? É verdade. O que a Júlia falou é verdade. Eu tô falando o que a Júlia falou procede sim. O que a Júlia falou procede sim. Peraí, um de cada vez, o Palumbo, você tá muito tenso. Por favor, Mano Ferreira. Não, peraí, você vai pro último. Fala, Mano Ferreira. Eu não conheço esse carnaval em que tá todo mundo se problematizando, não. Pra mim, no carnaval, as pessoas estão brincando, curtindo a vida e se pegando. Então, como assim? Que sofrimento é esse de carnaval? Se pegando muito, diga-se de passagem. Estão brincando carnaval aonde? Paulinho, se pegando cada vez menos, tá? Que isso? Cadê o Júlia Luci? Que carnaval você tá indo? Aí o de Brasília, só se for. As gerações mais jovens, elas têm cada vez menos contato físico, sexual. Isso a gente já tem uma série de pesquisas que demonstram isso. Porque as pessoas, sim, elas ficam mais tempo nas redes sociais, elas criam tantas barreiras na cabeça delas, que quando elas têm contato com o humano ali de verdade, ela não sabe nem como reagir. Então, existe até uma culpa em torno do desejo. Se uma mulher, por exemplo, escuta uma cantada que politicamente correta, ela se encaixa como politicamente incorreta, mas ao mesmo tempo despertou alguma vontade sexual nela, ela já entra num conflito. Ai, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Então, assim, é tanta normatização, é tanto verdade, Júlia, que tá difícil hoje de se relacionar. País do mimimi. A verdade é essa. A vida sexual está começando mais tarde para muitas pessoas. Tem gente que, sei lá, chega a 30, 40 anos e nunca teve relação sexual. Isso, gente, é decorrência, sim, o que o Mano falou é verdade, de uma dificuldade de entender hoje as posições. Porque, por exemplo, qual é o problema de a mulher querer ser independente e ser livre e ao mesmo tempo ter um homem forte do lado dela? De ter um homem que se classifica como machão. Entende? Então, esse conflito vem aqui do lado da mulher. Porque é imposto o tempo inteiro. Você não pode gostar de homem machão, mas no fundo muitas gostam. E aí o homem não sabe se pode ser machão, se não... Aliás, o que é machão? Então, esse é o ponto. Essa é a minha dúvida. O que é um homem machão? Essa é uma boa pergunta, ô Palumbo. Pode perguntar pra minha esposa que ela vai te responder o que quer, ué. Eu não tenho vergonha de falar, não. Porque hoje em dia... Eu não posso falar hoje. Hoje em dia... Não, olha o mimimi. Eu não posso falar hoje. Olha o mimimi. Aí o que você faz? Vai no evento do Zema reclamar. É impressionante. Assim, eu sou um homem hétero não tão bem sucedido assim, que tô sempre tendo a palavra caçada aqui. Não posso falar nunca. Mimimi, hein,